Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022. É isso, gente, estamos dando boas-vindas a este mês de agosto e que seja de bons momentos e saúde para todos nós, não é mesmo? Eu sou o Odilon Araújo, esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, muito obrigado pela companhia. Estamos ao vivo para todo o país e vamos juntos então a partir de agora com os nossos destaques do jornal de hoje. Focos de incêndios florestais registrados na Amazônia crescem em julho. De acordo com números do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram mais de 5.300 focos registrados no mês passado. É um alerta grave e preocupante que revela o tamanho da destruição das nossas florestas. Definidos pelo presidente Jair Bolsonaro os nomes dos 2 indicados dele para ocupar cargos como ministros do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O Senado Federal agora é que tem a missão de aprovar ou não os nomes dos magistrados. Começa o censo do IBGE 2022. O trabalho dos recenseadores se espalha por mais de 5.500 municípios brasileiros de norte a sul do país. A contagem deve ir até o mês de outubro e a divulgação com os novos números da população brasileira deve ser apresentada até dezembro. Depois de interrompidas por mais de 5 meses por causa da guerra, recomeçaram nesta segunda-feira as operações de exportações da produção agrícola ucraniana. O primeiro navio cargueiro carregado com milho partiu nesta segunda-feira do porto de Odessa. E hoje também o governo da Rússia divulgou que em 3 anos planeja reconstruir a cidade portuária de Mariupol, essa que você vê aí nas imagens. Aqui no Pauta Aberta você vai ver também como foi o fim de semana de gols pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras segue líder, disparado na frente. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta segunda-feira já começou. Os focos de incêndio na Amazônia preocupam ambientalistas. Dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontam aumento de 8% nos incêndios em julho, se comparados esses números com os do mesmo período de 2021. Os números são um alerta que destacam também o tamanho da destruição das nossas florestas. As estatísticas impressionam. Foram constatados 5.373 focos de incêndio no mês passado, contra 4.977 registrados em julho do ano passado, o que representa aumento de 8% este ano. Mesmo assim, o número de focos é 21% menor do que visto em julho de 2020, quando a Amazônia registrou 6.803 focos de calor. O recorde para o mês aconteceu no ano de 2005, quando foram detectados 19.364 pontos de incêndio. De acordo com especialistas, a temporada de incêndios na Amazônia costuma ocorrer entre junho e outubro, mas as chamas são apenas parte do problema. No resto do ano, fazendeiros, garimpeiros e grileiros desmatam a floresta e se preparam para queimá-la. O primeiro semestre deste ano teve a maior área da Amazônia legal sob alerta de desmate em 7 anos. Dados oficiais comprovam que de 1º a 22 de julho, a floresta já tinha 1.186 km² de área sob desmate, segundo o monitoramento de satélite ligado ao INPE. O satélite produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares, tanto para áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de degradação florestal, como exploração de madeira, mineração e queimadas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, começou hoje, a partir do trabalho dos recenseadores, a fazer uma corrida pelo país e a coleta de dados para o Censo Demográfico de 2022. Esse censo foi feito pela última vez em 2010 e o levantamento está na 13ª edição. Uma tarefa que deveria ter sido realizada há 2 anos, mas acabou prorrogada por conta da pandemia. A nossa repórter, Fabiana Vantucci, tem mais informações sobre o censo. Os recenseadores deverão visitar 75 milhões de domicílios no Brasil e pelo menos 4 milhões só aqui no Paraná para coletar os dados que vão compor o Censo Demográfico 2022. Quem tem os detalhes para a gente é o Elias Guilherme Ricardo, que é o superintendente do IBGE no Paraná. Elias, minha primeira pergunta para deixar claro qual a importância de responder aí a pesquisa para o Censo Demográfico. O Censo Demográfico é a pesquisa mais completa que nós temos no país hoje, né? Ele traz informações sobre
sobre educação, sobre rendimento, situação da habitação, quantidade de pessoas, obviamente, forma de deslocamento para o trabalho, entre outras. De posse dessas informações, tanto os governos municipal, federal, estadual, quanto os empresários podem tomar decisões ou abrir um negócio ou criar um posto de saúde, uma nova escola, uma nova creche, de posse dessas informações e demais obras, porque durante a pesquisa do entorno que nós fizemos previamente, tem situação de calçada, situação de rua, que é para facilitar o trabalho do recenseador, né? Mas serve também para isso. Todos os recenseadores estarão devidamente identificados. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como identificar um recenseador e responder à pesquisa com segurança? O recenseador ele vai estar com um boné azul marinho, com a aba amarela, um colete azul marinho também, um crachá grande, né, que a gente chama até de credencial, com foto, matrícula, nome do recenseador, que o morador pode identificar se ele realmente está trabalhando para o IBGE através de um QR Code, que é uma forma muito comum hoje, leva direto para a página e mostra esse crachá para ver se essa pessoa está trabalhando para o IBGE. Pode pegar o número da matrícula e ligar para o 0800 ou entrar na página do IBGE do censo com essa mesma matrícula e vai verificar se aquela pessoa é recenseador ou não. E não precisa se preocupar porque o recenseador foi treinado para aguardar esse tempo do morador verificar a credencial dele ser verdadeira. Obrigada pelas informações, Elias. Então, a coleta de dados aí para o Censo Demográfico 2022 vai até outubro e o resultado deve ser divulgado em dezembro. De Curitiba, Fabiana Vantucci. O presidente Jair Bolsonaro definiu hoje os 2 nomes, indicações dele para ocupar os cargos como ministros do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. O despacho saiu hoje no Diário Oficial da União. A tarefa agora está com o Senado, que precisa definir se vai aprovar ou não os nomes dos 2 indicados pelo presidente da República. O despacho, com a indicação de Messoudi Azulay Neto, atual presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e de Paulo Sérgio Domingues, desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Os nomes vão ser analisados pelo Senado e colocados em votação. De acordo com especialistas da área política, a escolha de Domingues representa uma vitória para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. A escolha demorou 2 meses e meio devido à resistência de Nunes Marques ao nome do desembargador Ney Belo, que era uma das opções favoritas do presidente da República. As 2 vagas foram abertas depois da aposentadoria dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefe Cordeiro. Nos últimos dias, Nunes Marques ameaçou possível rompimento com o governo se o nome de Belo, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, fosse confirmado como ministro do STJ. Os indicados são Messoudi Azulay Neto, que é o atual presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e chegou ao TRF2 em 2005. E também Paulo Sérgio Domingues, que é formado pela Universidade de São Paulo e se tornou desembargador do TRF3, Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em 2014. Nos bastidores, fala-se que Domingues tem apoio do ministro Dias Toffoli do STF para obter a vaga do STJ. É importante lembrar que a Constituição prevê que os ministros do STJ devem ter origens diferentes. 1/3 deve ser escolhido entre desembargadores federais, 1/3 entre desembargadores de justiça e 1/3 entre advogados e membros do Ministério Público. O STJ é composto por 33 ministros e é responsável por uniformizar o entendimento sobre a legislação. Os nomes do STJ são escolhidos e nomeados pelo presidente a partir de lista formulada pelo próprio tribunal. O indicado passa por análise criteriosa do Senado antes da nomeação. E atenção, foram abertas hoje e vão até a próxima quinta-feira, dia 4 de agosto, as inscrições para o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. O ProUni é uma iniciativa do governo federal para facilitar o acesso de alunos de baixa renda ao ensino superior. Foi criado em 2004 e oferece bolsas de estudos parciais de 50% e integrais de até 100% em faculdades e universidades privadas. O ProUni oferece bolsas de 100% e 50%
feito em instituições de ensino superior de todo o país. Para se candidatar a uma vaga, o estudante deve ter participado da edição de 2020 ou de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, ter tirado mais de 450 pontos na prova e não ter zerado a redação. Esta será a primeira edição do ProUni em que alunos não bolsistas de escolas particulares vão poder se inscrever, desde que atendam os critérios de renda, que são até um salário mínimo e meio por pessoa da família para bolsa integral e até 3 salários mínimos para bolsa de 50% do valor da mensalidade do curso. A novidade vai beneficiar estudantes como a Maria Eduarda, que está no último ano do ensino médio em uma escola particular e quer cursar medicina. Ela acha que com o ProUni vai ter mais chances de ingressar na faculdade. Todo mundo que tem a oportunidade deve sim tentar. Todas as provas sabe que tem a oportunidade, porque as oportunidades da vida são únicas, né? Além das notas do Enem, a classificação do ProUni vai seguir a seguinte ordem: professores da rede pública que queiram fazer cursos de licenciatura ou pedagogia, estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública, alunos que tenham feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada como bolsista, estudantes que tenham cursado o ensino médio em uma escola particular com bolsa e alunos de escolas particulares. Eles vão buscando aquilo que é o que eles almejam, né? Qual é o curso? Eles vão tentando se identificar. É uma oportunidade importantíssima, né, para milhares de estudantes pelo país. E é importante que esses estudantes fiquem atentos ao prazo, né? Vai até o dia 4 de agosto, apenas até quinta-feira o prazo para inscrição no ProUni. O domingo foi marcado por uma celebração emocionante, muito especial à comunidade católica de Cascavel. Confira. O último domingo de julho de 2022 ficará marcado na história de Cascavel. Milhares de fiéis se reuniram aqui na Catedral Nossa Senhora Aparecida para acompanhar a imposição do palio ao arcebispo metropolitano Dom Adelar Baruffi. Um momento bastante aguardado e de muita emoção para a comunidade. O palio representa a ovelha carregada pelo pastor, sinal da missão pastoral em comunhão com o Romano Pontífice. O ato foi feito pelas mãos do núncio apostólico do Brasil, Dom Jean Batista de Quadros. O palio é uma expressão da comunhão do arcebispo e da província eclesiástica de Cascavel com o Santo Padre Francisco. Essa expressão se manifesta em momentos de comunhão litúrgica, de fé, agora com forte sentido no sentido da sinodalidade. Não somente comunhão no caminhar juntos. Progresso da igreja, no desenvolvimento da evangelização. Símbolo, uma realidade, comunhão que é fundamental porque é expressão do Espírito Santo na vida da igreja. Dom Adelar assumiu a Arquidiocese de Cascavel em outubro de 2021, porém dias após tomar posse descobriu um tumor cerebral que fez com que ele entrasse em tratamento intensivo. Para ajudá-lo no trabalho da paróquia, Dom Aparecido Donizete foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo auxiliar. A celebração também o apresentou oficialmente à comunidade. Havia uma sede muito grande da parte de Dom Adelar e também do clero e de todo o povo, e a demanda é grande, graças a Deus. Nós já estamos acostumados também, então estamos aqui para abraçar a causa. Diversas autoridades civis e militares da região também estiveram presentes para celebrar esse momento inédito, já que é a primeira vez que a Diocese de Cascavel conta com 2 bispos. Antigamente, este ato acontecia na Basílica São Pedro e o Papa de própria pessoa impunha o palio. Para justamente dar um significado maior daquela que é a missão do arcebispo, que é a colegialidade, a unidade na província, o núncio
Francisco, que é o embaixador do Vaticano junto ao Brasil e que representa o Papa, vem ele próprio a Cascavel. Estão presentes os demais bispos da província e é então feita a imposição do pálio a Dom Adelar, o arcebispo. E a comunidade celebra esse momento. Para nós é uma alegria, né? Nós, como comunidade, como igreja de Cascavel, nós sentimos este amor terno de Deus. Veja no próximo bloco, o Ministério da Saúde anuncia que vai receber antiviral para combater o avanço da varíola dos macacos no país. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, são 4h43 da tarde agora, estamos ao vivo para todo o país. A você de casa, sempre ligadinho com a gente na TV Evangelizar, muito obrigado pela sua companhia. Vamos falar sobre saúde agora. O Brasil hoje já tem confirmados os registros de 1.369 casos de varíola dos macacos e já foi instalado no país até um centro de operações de emergência em alerta para o aumento de casos da doença. Também diante disso, o Ministério da Saúde fez um novo anúncio hoje sobre medidas para o combate da doença. Tem medicamento chegando ao país. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje nas redes sociais que o Brasil vai receber da Organização Pan-Americana da Saúde o antiviral Tecovirimat. Ele foi desenvolvido para tratamento da varíola comum e licenciada pela Agência Europeia de Medicamentos para a varíola dos macacos este ano, para reforçar o combate ao surto da varíola dos macacos. No primeiro momento, o medicamento vai ser utilizado para os casos mais graves da doença. O antiviral já está disponível nos Estados Unidos para o uso compassivo, ou seja, ainda em fase de pesquisa. Mas o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país informou que ainda não foi confirmada a eficácia do uso do remédio para o tratamento de humanos com a varíola dos macacos. O Brasil deve receber o antiviral Tecovirimat para combater o surto da doença, mas ainda não há previsão de quando esse medicamento chega ao país. A gente destaca também que na última sexta-feira foi confirmada a primeira morte por varíola dos macacos no Brasil. Era um homem de 41 anos, paciente considerado imunossuprimido, que estava internado no hospital de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O fim de semana foi de tremor de terra no Rio Grande do Norte, 3,7 graus na escala Richter. Apesar do grande susto, não há registro de feridos. Nas redes sociais, houve um morador que definiu o abalo como mini terremoto. Alguns ficaram preocupados, outros tentaram até mostrar bom humor diante do desespero. A Cláudia Vicentim traz todos os detalhes pra gente. Boa tarde, Cláudia. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. O tremor foi sentido em diferentes regiões do Rio Grande do Norte e assustou especialmente os moradores de Maxaranguape e Maracajaú. O Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte informou que o evento sísmico, como é chamado, registrou magnitude 3,7 às 4h05 da tarde de ontem. O primeiro foi durante a madrugada, de magnitude um pouco menor, de 2,4. De acordo com os especialistas, o epicentro desse fenômeno aconteceu no Oceano Atlântico, mas foi sentido em várias cidades do litoral norte e na capital, Natal, onde o tremor foi sentido por moradores de vários bairros. Não há notícias de destruição ou algo mais grave, como alguém ferido. Antes desses dois abalos de ontem, o último tremor no estado foi no dia 24 de junho e teve magnitude 2. Foi na região do município de São Paulo de Potengi. Os especialistas explicam que tremores com magnitude de até 2,9 são considerados micro na escala Richter, que mede esse tipo de evento sísmico e que vai até 10 graus. Porém, nunca foi registrado um tremor igual ou superior a esse pico máximo. Ainda bem, porque tremores a partir de 5,5 graus já provocam grandes danos. O Brasil, felizmente, não sofre com a ação dos terremotos de maneira intensa, pois o nosso país está localizado
localizado no centro da placa tectônica sul-americana, ou seja, a movimentação dessas placas não gera no nosso território tremores capazes de derrubar prédios, como a gente já viu em outros países, por exemplo. O que pode ocorrer aqui são abalos provocados por falhas geológicas, que são fraturas ou quebras das placas pelo desgaste natural. Esses movimentos provocam abalos sísmicos leves, como os que ocorreram ontem. Mesmo assim, muita gente usou as redes sociais para relatar o evento, alguns até com certo bom humor, como esse rapaz que comentou: "Eu senti o chão tremer, decidi não falar para ninguém para não pagar de louco, mas realmente teve um mini terremoto em Natal agorinha." Outra pessoa já mais assustada escreveu: "Terremoto agorinha em Natal, misericórdia, eu senti, a sensação é angustiante." Mas a grande maioria acabou até brincando com o episódio. "Olha só, pensei que estava doido, também senti." Ou "Terremoto em Natal, eu fui, eu senti." O Laboratório de Sismologia do Rio Grande do Norte informou que segue monitorando as atividades sísmicas no estado. Nada grave, mas que deve dar um susto, hein, Odilon? Eu não quero sentir, não. Eu não quero ter essa sensação, não. Olha, não deve ser fácil, né, estar em algum lugar onde a terra treme. Não vejo muito que a gente possa fazer, a não ser passar medo e preocupação, como a gente acabou de acompanhar esses registros, né, de quem mora por lá, passou por toda essa angústia e toda essa apreensão. Que bom que em Natal, em todo o Rio Grande do Norte, apesar deste susto, não há um registro nem de destruição, nem de pessoas feridas, graças a Deus. Vamos de notícias internacionais agora. O primeiro navio carregado de milho ucraniano zarpou nesta segunda-feira do porto de Odessa para cruzar as águas do Mar Negro. É o recomeço das operações de exportação da produção agrícola ucraniana desde o início da guerra. A Ucrânia retomou nesta segunda-feira as exportações de grãos depois que um navio carregado com milho zarpou do porto de Odessa, o primeiro desde o início da invasão russa. O envio só foi possível depois de um acordo assinado com a Rússia, mediado por ONU e Turquia, para aliviar a grave crise alimentar mundial. O tratado permite a retomada das exportações sob supervisão internacional. De acordo com o ministro de Infraestrutura da Ucrânia, o navio com bandeira de Serra Leoa transporta uma carga de 26 mil toneladas de milho. Rússia e Ucrânia são grandes potências agrícolas e responsáveis por abastecer grande parte do mercado mundial com trigo, milho e óleo de girassol. Analistas calculam que entre 20 e 25 milhões de toneladas de grãos estão bloqueadas nos portos ucranianos desde o final de fevereiro, o que provocou a disparada dos preços. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, celebrou a retomada das exportações e disse esperar que outros navios façam o mesmo para contribuir com a indispensável estabilidade e assistência à segurança alimentar mundial. Triste a situação na Ucrânia, né? O governo da Rússia, que já ocupa várias cidades ucranianas, praticamente todo o leste do país, o sul e o sudeste, anunciou hoje que planeja reconstruir a cidade de Mariupol, banhada pelo Mar de Azov, no sudeste do país, ao longo dos próximos 3 anos. Mariupol, hoje sob total comando da Rússia, né, foi devastada após semanas de duríssimos combates ao longo desta guerra. Os primeiros prédios reconstruídos em Mariupol, cidade portuária no sudeste da Ucrânia devastada por semanas de bombardeios, serão inauguradas em setembro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela Rússia, que atualmente ocupa a cidade. O vice-primeiro-ministro russo Marat Jusnulin afirmou em entrevista à televisão russa RBK-TV, divulgada nesta segunda-feira, que os primeiros prédios e hospitais estarão prontos em setembro. Na sexta, ele apresentou ao presidente Vladimir Putin um plano para reconstruir Mariupol em 3 anos, um objetivo que parece muito ambicioso, levando em conta o alcance das destruições. As forças russas conquistaram em maio o porto estratégico de Mariupol, após semanas de ataques que devastaram grande parte da cidade. Prédios residenciais, escolas, comércios e ruas foram destruídos. Antes da ofensiva militar russa, a cidade, às margens do Mar de Azov, tinha mais de 400 mil habitantes. Atualmente está muito despovoada, depois que muitos moradores fugiram dos combates. O vice-primeiro-ministro estimou que a população será de cerca de 350 mil habitantes até 2025, sem especificar se as autoridades russas planejam implementar uma política de repovoamento.
Até o momento, os habitantes de Mariupol continuam vivendo em condições difíceis, com o restabelecimento muito parcial de água e eletricidade. Serão anos de muito trabalho, de muito esforço, para que essa cidade de Mariupol, devastada na guerra, volte a chegar perto do que podemos considerar aí a normalidade. Muito triste a situação na Ucrânia, depois de mais de 5 meses de guerra, muito triste, sobretudo, a situação na cidade de Mariupol. O Pauta Aberta já destacou aqui na semana passada as comemorações pelo Dia do Agricultor. Você acompanhou. Mas o fim de semana também foi de festa para os agricultores. Na colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, o domingo teve muita festa. Missa aos agricultores numa das maiores igrejas ucranianas do país. Além das celebrações, teve encontro de amigos, comida boa e até a bênção dos tratores. Dia de homenagear aqueles que cuidam do solo com amor e trazem o alimento para a nossa mesa. Uma data celebrada com a Festa do Agricultor, que reuniu centenas de pessoas na colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. É a terceira festa aqui acontecendo no Marcelino. Nosso município é um município extremamente agrícola, quase 70% de São José dos Pinhais é área rural. O nosso município tem muitos agricultores. Isso é para dizer obrigada a Deus pela colheita. A comemoração começou com a Santa Missa na paróquia Santíssima Trindade, uma das maiores igrejas ucranianas do Brasil. Durante a celebração, teve a tradicional bênção dos alimentos em ucraniano. Nossa gratidão a Deus pela terra, pela casa comum, pelo cuidado, porque tudo que nós recebemos de Deus, tudo que temos veio dele, e a generosidade de Deus deve ser proporcional à nossa gratidão. A nossa gratidão deve ser tão grande quanto a generosidade do Senhor. Um dos momentos mais esperados da festa foi a bênção dos tratores. Muitos agricultores passaram com o maquinário em frente à paróquia e receberam o carinho de toda a comunidade. Uma salva de palmas, minha gente, ao homem do campo, ao lavrador, ao agricultor que nos fala da fé, da confiança, da gratidão a Deus, fonte de toda vida e fecundidade. É um povo muito religioso, é um povo que tem fé, é um povo que sempre se liga a Deus. E se ligando a Deus, Deus sempre abençoa. Uma benção dessa é uma proteção divina. E abençoa o trabalho da gente, que é a melhor coisa que tem. A festa teve ainda almoço com pratos típicos ucranianos, exposição de produtos agrícolas e vários shows musicais. Um dia especial que ficará na memória de quem dá a vida pelo campo. É um dia diferente, né? Fica todo mundo animado, né? Sair desfilar com o trator. É muito bom, né? Homenagem justíssima, aos agricultores. Tanto trabalho aí de sol a sol, todo ano, ao longo de todo o ano aí. Vamos falar de futebol agora. O fim de semana de bola rolando pelo Campeonato Brasileiro foi marcado por mais uma vitória do Palmeiras, que se mantém líder, e pela goleada do Inter sobre o Galo, em Porto Alegre. O líder Palmeiras foi até a Arena Castelão enfrentar o Ceará. Dudu fez o primeiro do Palestra. Lopes ampliou para o Alviverde Paulista. E Mendonça descontou para o Vozão. Final na Arena Castelão, Ceará 1, Palmeiras 2. Lá no estádio da Serrinha, o Goiás recebeu o Coritiba. E os donos da casa saíram de campo com a vitória. Pedro Raul marcou o único gol da partida. Na Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu o Botafogo. E Gustavo Mosquito marcou o único gol da partida. Final, Corinthians 1, Botafogo 0. No Rio de Janeiro, o Flamengo jogou contra o Atlético Goianiense. Lázaro marcou o primeiro do Mengão. Marinho ampliou para o rubro-negro da Gávea. Arturo Vidal, de pênalti, fez o terceiro. Vitor Hugo fez o quarto gol do Mengão. E o Wellington descontou para o Atlético Goianiense. Na Arena da Baixada, em Curitiba, o duelo foi entre Atlético Paranaense e São Paulo. O Furacão chegou a marcar um gol no primeiro tempo, mas foi anulado pelo VAR. No segundo tempo, Felipe Alves, goleiro do tricolor paulista, errou no domínio de bola. Vitor Roque roubou e o arqueiro tricolor fez pênalti. Na cobrança, Thiago Heleno desperdiçou. Na sequência do jogo, outro pênalti para o Furacão. Dessa vez quem cobrou foi Vitor Bueno, que marcou o gol da vitória rubro-negra. Final na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 1, São Paulo 0. No Gigante da Beira-Rio, o Internacional jogou contra o Atlético Mineiro e saiu de campo com a vitória.
Maurício acertou um belo chute de fora da área e marcou o primeiro do Colorado. Wanderson fez o segundo. E Maurício fez o terceiro e fechou o marcador para o Colorado. Na Arena Pantanal teve Cuiabá e Fortaleza. E o Fortaleza saiu de campo com a vitória. Robson fez o gol do Leão do Pici. Na Arena Independência teve América e Avaí. E os visitantes saíram na frente com Guilherme Bissoli. Henrique empatou para os donos da casa. E Everaldo marcou o segundo e o terceiro do América. No Nabi Abichedi, o Bragantino enfrentou o Juventude. E Elinho marcou o único gol da partida. Final no Nabizão, Bragantino 1, Juventude 0. E logo mais às 8 da noite, a partida entre Santos e Fluminense na Vila Belmiro fecha essa 20ª rodada, a rodada que abre o segundo turno do Brasileirão. Amanhã a gente traz os detalhes da classificação e também a agenda, né? Já é semana de Libertadores. Amanhã a gente traz esses detalhes. Ótimo fim de tarde para você, muito obrigado pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.